noite a todos. É com grande satisfação que o Internacional comunica para a torcida colorada a contratação de seu treinador, Alexander Medina, o Cacique. Foi um importante passo que demos neste final de ano, e eu quero, em razão da relevância desse tema, agradecer profundamente o apoio que recebemos do Departamento de Futebol do Conselho de Gestão. Quero enaltecer a participação decisiva do nosso Capa, conhecido de todos vocês, todos os senhores, e a dedicação incansável do nosso diretor executivo, Paulo Brax, que está aqui conosco. Eu quero dizer que, desde a saída do nosso treinador Diego Aguirre, nós estamos trabalhando dia e noite, através de reuniões presenciais ou por videoconferência, nesta temática, mesmo com toda a dificuldade que esta época do ano impõe, com as restrições que temos de locomoção, compromissos, enfim, mas estamos trabalhando diuturnamente. E saiba o torcedor colorado que o Departamento de Futebol sempre esteve no controle das ações para contratar o treinador. Nós avançamos e recuamos, sempre em consenso e sempre através de decisões coletivas. Isso é muito importante que se diga. A seguir, o Paulo Brax irá tecer alguns comentários sobre o perfil, sobre os detalhes da negociação, o que for possível, e também responder as perguntas deste processo todo, porque houve um processo, isso é muito importante que se diga também, dos senhores. Mas eu quero fazer alguns registros. Nesses últimos dias, o Departamento de Futebol como um todo sofreu algumas considerações que eu reputo injustas, e é preciso que o torcedor colorado tenha conhecimento e tenha a exata dimensão do que aconteceu e do que está acontecendo. Falou-se em demora, em primeiro lugar. Ora, o tempo de fazer as coisas é o nosso. A satisfação que temos que dar é para o nosso torcedor e para o associado do Internacional. Estaremos sempre na defesa dos interesses do clube. Há algo que deve ser esclarecido, e evidentemente alguns sabem, mas uma coisa é contratar um técnico que está livre no mercado. A outra coisa é contratar um treinador que possui vínculo ou ligação com a instituição, com seu clube. Nós estamos, é preciso que se diga, que o Cacique Medina se desvinculou do Tajares no dia 23 de dezembro. No dia 23 de dezembro. E nós estamos anunciando a sua contratação hoje, dia 27 de dezembro. Ou seja, 4 dias depois. Se isto é demora, então, evidentemente, nós somos demorados. Quero dizer também que se falou em inexperiência do Departamento de Futebol, dos dirigentes do futebol. Ora, sempre nas minhas declarações eu fiz referência expressa de que nós não falaríamos em nomes. Ora, inexperiência é falar publicamente sobre nomes que têm contratos em andamento, em vigor. É inexperiência e talvez até antiética. Também se falou em amadorismo. Ora, enquanto houver negociação, nós não falaremos, não anunciaremos nada, porque isto não é falta de transparência, isto é
um resguardo, é um sigilo que antes atende o zelo e a responsabilidade que se tem com os interesses do clube, do que propriamente uma onda, uma ansiedade, uma pressão. Ou seja, o Internacional jamais vai trabalhar sob pressão. Quero dizer que entendo perfeitamente a necessidade que a imprensa tem de noticiar coisas, especialmente nesta época do ano em que não há jogos. Entendo perfeitamente isso, mas nem por isso os profissionais que se dedicam ao clube e aqueles que o compõem de forma política merecem ser execrados publicamente. Não falamos, porque não tínhamos o que dizer. Então é isto que deve ficar claro. Nós agiremos, estamos agindo, vamos agir sempre em prol dos interesses do Esporte Clube Internacional. E quero dizer ao fim, então, que intensidade, ênfase na preparação física, autoridade no vestiário, carisma, conhecimento do futebol brasileiro, em especial do nosso grupo, são apenas alguns atributos que, na nossa avaliação, fizeram por recair a escolha neste profissional tão qualificado. Estamos satisfeitos, estamos com a sensação do dever cumprido, e eu disse esses dias que o ano que vem será diferente. E este é um primeiro passo que estamos dando rumo à retomada das conquistas que a torcida colorada tanto merece e tanto espera. Eu passo, portanto, a palavra ao nosso diretor executivo Paulo Brax, que junto comigo acompanhou para e passo todas as negociações, para que faça umas breves colocações e responda as perguntas que os senhores eventualmente têm. Paulo, é contigo. Obrigado, Papaléu. Boa noite a todos. Complementando as palavras do nosso vice-presidente de futebol, foram várias reuniões internas. O trabalho dentro do CT não parou nenhum dia, desde o final das competições, nem um dia. Internas e externas. Fomos a 2 países, embora em Porto Alegre, fizemos reuniões em 2 países. E é importante sim, Papaléu, a gente valorizar aqui o nosso corpo técnico. A gente tem um investimento muito grande no Internacional de conhecimento em prol do clube. Vamos valorizar o trabalho que o Departamento de Futebol fez em associação com os nossos scouts, o nosso gerente de mercado, Dave, o Caco, o Bolívar, o Myron, o Eduardo, o Henrique, que trabalharam incessantemente para que a gente fizesse um estudo bastante aprofundado. É assim que o Internacional age, é assim que essa gestão decidiu agir, de nomes que poderiam ser os nomes dos comandantes nossos em 2022. É uma decisão muito importante, talvez a decisão mais importante do ano de 22 acontece no ano de 2021, que é a definição da comissão técnica. E dentre esses nomes avaliados, evidentemente a partir do dia 15, quando houve o desligamento da comissão técnica que aqui estava, um profissional extremamente respeitado, que não se faria nenhum tipo de movimento antes dessa definição de saída por ética, que aqui tem de sobra dentro do Internacional. Dos nomes saíram 2. E é importante passar isso, é importante dar essa publicidade, até porque tem muita cobertura em cima do que acontece e também do que não acontece. Então é importante ponderar que saíram 2 nomes e nós, felizmente ou infelizmente, eram nomes que nós esbarramos com treinadores empregados, como o nosso vice-presidente asseverou, ambos empregados. Então a cautela na sondagem, na conversa, nos fez direcionar Raul Medina. Iniciamos uma negociação dentro das possibilidades que poderiam acontecer naquele momento.
essa negociação travou, e trava por vários motivos. Uma negociação ela não é simples, ainda mais uma negociação de comissão técnica. Existem vários itens e fatores que podem gerar uma trava na negociação. Isso aconteceu e tem que deixar público. E quando houve essa trava, nós avançamos por um segundo nome. E esse segundo nome avançou até o momento que houve uma palavra que nos fez retirar do negócio, que é leilão. O Internacional não vai entrar em leilão. E se soubesse que ia culminar em leilão, não teria nem entrado em conversa. Nós retornamos ao nosso alvo e houve, aqui eu preciso também elogiar, uma flexibilização dentro da negociação que a gente já havia feito e concretizamos após a definição de não renovação do Medina e sua comissão técnica no Tajeres da Argentina, menos de 72 horas, finalizamos as negociações. Embora tenha tido Natal no meio do caminho, a gente trabalhou também regularmente no Natal, mas de forma muito célere, até porque tínhamos feito a sondagem lá atrás. Definimos o nome de um treinador que tem muito a oferecer ao Internacional e nós estamos muito satisfeitos com essa definição do nome e a partir de hoje a gente trabalha com a comissão técnica definida. Amanhã eu vou ao Uruguai, tenho a minha primeira reunião presencial com o Medina e sua comissão e a gente a partir de então começa um trabalho mais concreto e sendo apresentado a ele tudo que tem sido feito desde o final do campeonato e até um pouco antes, para definições, ultimatos, visando a nossa reapresentação no dia 11 de janeiro. E pegando uma frase do vice-presidente para terminar e aberta a todas as perguntas, o tempo é o tempo do Internacional, que serve ao Internacional e principalmente aos seus torcedores. Esse é o nosso tempo. Ninguém vai pautar o nosso tempo e as nossas definições e nós estamos muito satisfeitos e convictos do trabalho que estamos fazendo em prol do clube, sem vaidade pessoal, sem holofote, sem purpurina. Muito melhor do que 2021 é o que todo mundo vai trabalhar aqui dentro para integrar ao torcedor e ao sócio internacional. Então eu estou aberto às perguntas. Oi, Brax. Boa noite, me escuta bem? Papaléu também, boa noite, parabéns pelo acerto aí com o Medina. Só queria esclarecer principalmente a cronologia, né? Exatamente, vocês falaram no período dia 15, depois no dia 23, foi o período que houve o anúncio, pelo menos, da saída dele do Tajeres. O acerto ocorreu somente depois disso, aconteceu hoje. Queria apenas sacramentar esse período de quando foi o acerto. O outro nome, vocês confirmam que a outra tentativa nesse leilão era mesmo o Paulo Souza, técnico da Polônia? Simon, o acerto foi hoje. As definições do contrato, que é um contrato, todo contrato é complexo, né? Contratos seguros são complexos, né? Contratos levianos, eles são rápidos de serem feitos e a consequência vem pesada depois. A definição foi hoje, a troca de papéis começou há menos de 48 horas. Detalhes que precisam ser esclarecidos. Até aproveito a sua pergunta para dizer que é um contrato de 1 ano. O Medina assinou por 1 ano de contrato com uma possibilidade de renovação, que é o que dizemos no futebol do êxito. Então nós colocamos hoje uma cláusula de renovação. Claro, nada é unilateral em contratos, que no êxito a gente renova o contrato, mas é um contrato de 1 ano dele, da sua comissão técnica, e como eu disse, amanhã eu vou ao Uruguai para definir esses detalhes também da chegada dele aqui no Brasil. A cronologia foi exatamente essa, quando a gente fica sem treinador, aprofundamos os nomes, começamos contatos, começamos sondagens e definimos 2. Desses 2 iniciamos a conversa nas primeiras reuniões com o Medina. Após o nome sim, que foi citado por você, tivemos a conversa com ele, recuamos, voltamos a conversar com o Medina e
acabamos anunciando hoje. Então, espero ter atendido aí a sua dúvida. Brax, boa noite. Eu gostaria de te perguntar em cima do trabalho do Medina no Tajeres. Ele teve um trabalho que ele tinha sempre dois pontas, jogava num 4-2-3-1, jogava com dois extremas. O Internacional hoje tem uma carência de extremas? O Internacional está buscando algum extrema no mercado de transferência, seja pelo lado direito e pelo lado esquerdo? E você acredita que o grupo do Inter, com o que tem hoje, pode satisfazer as demandas que o Medina vai ter durante a temporada? Lucas, sim, com a definição dos nomes que tivemos na nossa análise bem detalhada, a gente coloca o elenco, coloca a forma de jogar do treinador, conjuga a forma de jogar com o do treinador com o nosso elenco e com a projeção que a gente faz. Dentre as lacunas que nós temos no elenco, sim, uma é o ataque pela ponta, né? O extremo ou a extrema, e te afirmo que se houver oportunidade, a gente vai fazer mais de uma nessa posição, para atender não só a comissão, mas para atender os nossos anseios do que nós rascunhamos aqui para o ano que vem. E a gente acredita que esse elenco, a base, a espinha desse elenco, hoje se encaixa perfeitamente no modelo de jogo do Medina, comparando com, principalmente, a ação dele no Tajeres. É um treinador que tem como característica a força, o ganhar duelos, a briga por primeira e segunda bola, a verticalidade, a agressividade, a intensidade. E nós acreditamos que temos isso no nosso elenco e vamos qualificar para 2022. Então, te respondendo, pode ser que seja mais de um para essa posição. Nós já temos nomes para apresentar para a comissão e, em conjunto, nos próximos dias, já apresentar para o torcedor. Oi, Brax, boa noite. Eu só queria esclarecer aí, o Medina vem com quantos outros profissionais para a função do Osmar Loss, que era treinador, que era auxiliar técnico permanente, ela vai ser ocupada? E o que vocês trabalham com planejamento para a estreia dele? O Campeonato Gaúcho começa no dia 22, a pré-temporada deve começar no dia 10, 11, então é um curto período. Vocês estimam que a estreia dele como treinador do Inter aconteça quando? Obrigado. Jeremias, boa noite. 6 nomes do corpo técnico. O posto do Osmar como auxiliar técnico permanente, inclusive aproveito para agradecer o serviço prestado pelo Osmar Loss, que é um grande profissional nessa outra passagem que ele teve pelo Internacional, com portas abertas no clube. Vai ser ocupado, sim. O Internacional vai ter o seu auxiliar técnico permanente, é essencial isso dentro do nosso organograma. E em relação à estreia, o primeiro jogo da temporada, a princípio previsto para o dia 26 de janeiro, a apresentação dos atletas no dia 11 de janeiro pela manhã. Então, até lá vai haver reuniões com a comissão técnica, com o corpo técnico, com os analistas, para aprofundar esse trabalho antes de começarem os treinos, a nossa pré-temporada, que vai ser aqui. Inclusive, nós recebemos um convite para sair de Porto Alegre na pré-temporada e decidimos ficar. A gente entende que aqui a nossa estrutura ela é perfeita e adequada para nos entregar um bom trabalho de pré-temporada, visando a estreia já no Campeonato Estadual, a princípio, no dia 26 de janeiro. Paulo, boa noite. Você falou sobre alguns detalhes que acabaram ocorrendo com o acerto do Alexander Medina. O que aconteceu nas últimas horas com o Alexander Medina, né, além da questão do leilão que você mencionou do Paulo, que fez com que o Inter conseguisse, enfim, acertar com o Paulo Medina? E outra, em qual local o clube foi convocado para fazer a pré-temporada e acabou tomando a decisão por fazer em Porto Alegre? Obrigado. Guaíba. Boa noite, Paulo e todos da Rádio Guaíba. Toda vez que se inicia uma negociação, ela trava e depois ela retorna e conclui com êxito, geralmente é porque as partes flexibilizaram.
Então, houve sessões mútuas que fizeram chegar a um denominador. O interesse, ele existia desde o início, desde a primeira conversa, inclusive de forma muito clara de ambas as partes. Mas existem questões contratuais que podem impedir um prosseguimento de uma relação, um início e um prosseguimento de uma relação contratual, uma relação que ela é muito importante, como eu disse no início, é a decisão mais importante do ano, que a partir dela é que se definem outras decisões. O convite que nós recebemos foi para um torneio na Argentina, que nós entendemos que dentro da nossa programação, um torneio de verão na Argentina, inclusive acredito que vai clube brasileiro, sim. A gente entendeu dentro da nossa programação a gente ficar no CT e não já competir em um torneio, por mais que seja atrativo financeiramente, seria mais eficaz o treinamento. Brax, boa noite. Eu queria fazer uma pergunta baseada em duas declarações de vocês, uma delas em que o Dr. Papaléu citou injustas e a fala sua e também do Papaléu de que o tempo é o tempo do Internacional. No dia 9 de dezembro, o Departamento de Futebol prometeu uma reformulação no elenco, uma oxigenação, se falou em sangue novo. A gente está há exatos 14 dias, 2 semanas da reapresentação. E há 19 dias dessa declaração. Ou seja, o Inter precisa fazer em 14 dias aquilo que não fez, já que não anunciou ainda nenhum jogador, não anunciou algum avanço em relação a reformulações do elenco, em 19 dias. É injusta a crítica de falar que essa reformulação ela está demorando demais, já que vai ter pouco tempo para trabalhar isso, e por que vocês consideram injusto? Foi uma declaração do vice-presidente, e eu não digo que ele disse injustiça em relação à reformulação, não tive essa interpretação. Eu não vou entrar em polêmica, apesar que eu sei que vocês adoram uma polêmica, mas meu trabalho não é esse, e até respeito quem trabalha com polêmica, não é o meu feitio, eu não tenho know-how nisso, mas o tempo de reformulação, o tempo de contratação, o tempo de definições no elenco, vai ser o tempo que a gente entende necessário para entregar um elenco mais qualificado em 2022, para poder ser mais competitivo em 2022. E nós temos uma apresentação no dia 11 de janeiro. O fato de não ter nenhuma novidade todos os dias, o dia após dia, ou imediatamente após o final da competição, como alguns clubes podem fazer, não significa que na reapresentação não teremos novidades, porque evidentemente nós tivemos saídas e nós temos que ter entradas. É claro que nós vamos ter mudanças e a torcida vai acompanhar isso até a nossa apresentação e até a nossa estreia, e tudo dentro do tempo nosso, tudo dentro de um trabalho técnico, tudo dentro de um trabalho que vai buscar uma eficácia, vai buscar menor risco, e foi o que nós fizemos em 2021, com contratações, por exemplo, de atletas que nos entregaram o que nós planejamos que poderiam entregar, não contratar, não anunciar por anunciar, não contratar para dar pauta, para inchar elenco, para aumentar folha desnecessariamente, para atender sanha. Nós temos um trabalho muito criterioso e o nosso objetivo é um só, é qualificar o elenco, é qualificar o clube para brigar por degraus mais altos em 2022, e é isso que nós temos que entregar. Não temos que entregar nada diferente do que seja o anseio nosso. E eu respeito a ansiedade da torcida, porque é compreensível, mas de parte da imprensa eu não consigo entender. Paulo, boa noite, tudo bem? Em determinado momento, claro, como você falou, né, a negociação andou, travou, e a gente todo o tempo também buscando informações, e algumas informações que chegaram, inclusive buscando elas na Argentina, de colegas da Argentina, que em determinado momento a discussão com o Medina era justamente o elenco do Inter, a montagem desse elenco que ele teria na mão. Houve esse debate com o Medina, o que ele colocou para vocês em termos de elenco, o que vocês colocaram para ele também em termos de grupo que ele vai trabalhar? Houve realmente essa conversa com ele? Não está havendo, não houve.
está havendo, ela vai se aprofundar a partir de amanhã, porque com a assinatura do contrato é que a gente também tem a liberdade de abrir o nosso elenco, abrir nossos contratos, abrir nossas possibilidades de mercado. Antes disso, seria leviano e amador da nossa parte expor os nossos atletas ou expor os nossos movimentos no mercado, que estão intensos, antes de uma assinatura e antes de um compromisso firmado. Então, a partir de hoje já está acontecendo, mas a partir de amanhã, de forma mais aprofundada, que irá se discutir. O que travou a negociação não foi isso, e o que também destravou a negociação não foi em relação ao elenco. Foram aspectos realmente contratuais de um contrato que, mais uma vez, um contrato bem feito, que eu preciso elogiar o Departamento Jurídico Internacional, que com muito esmero vai um contrato muito seguro para o Internacional, mais uma vez. Mas essa análise aprofundada do elenco, Berton, a partir de amanhã a gente tem essas conversas mais tensas e profundas com a comissão. Brax, boa noite. Tu falou agora há pouco em encorpar o grupo, trazer reforços, né? Quando a gente teve aquele bate-papo no CT Parque Gigante, trocando uma ideia da direção de futebol com a imprensa, foi dito por ti, inclusive, que era um orgulho ter sido o clube que mais jovens conseguiu prospectar no mercado e trazer. Esse é o perfil de reforço do Inter, ou a ideia também é trazer jogadores com um pouco mais de rodagem para encorpar de fato o grupo? Jairo, é boa pergunta. A gente procura fazer um elenco equilibrado. E esse equilíbrio ele tem que ser um equilíbrio desportivo e um equilíbrio financeiro. O Internacional precisa de ativos. O Internacional não pode só depender de uma venda para bater uma meta de fim de ano de 1 ou de 2 jogadores. Então nós temos que aumentar esses ativos. E a forma de aumentar esses ativos é a contratação de jovens promissores, jovens com futuro, jovens que podem ser trabalhados com reserva de evolução. Mas esses jovens não jogam sozinhos. Esses jovens eles precisam de um respaldo, eles precisam de uma carga mais forte de atletas experientes que o clube tem hoje. Inclusive 2 deles foram contratados junto dos jovens. Um foi o Tyson, que é um ídolo nosso, o outro foi o Gabriel Mercado, que é os 2 atletas que foram contratados para serem titulares e que ajudaram bastante os jovens. E entendemos que esses jovens contratados em 2021, especificamente o Kaique, o Paulo Vitor e o Gustavo Maia, também o Palácio, apesar que o Palácio teve uma minutagem maior do que esses outros 3, o ano deles é agora, não foi o ano da contratação. Mas para 2022, nós vamos ter que fazer um equilíbrio maior do outro lado. A gente aposta sim em jovens, mas a gente precisa de jogadores com uma experiência maior, a gente precisa de jogadores com uma imposição desportiva maior, que na parte técnica vão nos entregar, e a gente já identificou isso dentro do nosso mercado e vai se equilibrar com esses atletas que foram contratados com um ano antes e também se juntam aos atletas do Sub-20, do nosso ano completamente exitoso do Sub-20, de conquistas que vão somar aos experientes, sim, que nós estamos contratando. E experiência não significa só idade avançada, experiência significa rodagem também, significa camisa, e pode ter certeza que a torcida internacional vai ver uma fotografia de time diferente para o ano que vem, contando com essas contratações experientes e também de jovens. Oi, Brax, boa noite. Primeiramente, parabéns pelo trabalho, pela contratação. Você falou sobre o contrato, né? Departamento Jurídico do Internacional, que trabalhou bastante para fazer um bom contrato, muito seguro para o Inter. Falou do tempo, é claro, que foi muito usado exatamente nos últimos dias, que o Inter levou para fazer a contratação, a análise do CAPA. E exatamente em cima disso, eu queria perguntar, né? O Inter faz um contrato muito seguro, faz uma análise muito profunda do treinador, mas em cima dessa convicção, por que é só 1 ano de contrato para o novo treinador do Internacional? Boa noite, Mauri. Obrigado. Foi um acordo, foi uma decisão conjunta, e a gente quer mudar o que recentemente aconteceu no clube de contratos inferiores a 1 ano. O contrato do treinador, dos 2 treinadores anteriores foram contratos de 2 anos. E quando se faz um contrato de 1 ano,
você tem uma proteção maior dentro do objetivo que você traça. E essa comissão tem objetivos, porque o clube tem objetivos 2022. E alcançando esses objetivos, haverá uma renovação automática, e sim para 2 anos. A gente entende que é um contrato mais seguro, mais confortável para ambas as partes. E tudo, Mauri, é dentro da relação dia a dia, numa comissão técnica, diretoria e jogadores. Esse filtro, esse termômetro, ele é muito real de dia a dia. E a gente sabe se uma relação vai dar certo ou não nesse dia a dia, e acreditamos muito que dessa vez nós não vamos errar, não vamos precisar mudar o rumo, e a gente vai cumprir esse contrato até o final, vamos alcançar os objetivos e vamos ter esse contrato renovado por mais um ano. Brax, boa noite. Na reta final do Campeonato Brasileiro, muito se falou da importância da busca pela vaga na Libertadores para o planejamento de 2022, no orçamento, na busca por reforços, até de maior gabarito. Queria te perguntar o quanto impacta na busca de vocês a ida para a Copa Sul-Americana e também se vocês têm no orçamento ou no planejamento do Departamento de Futebol um número de reforços que vocês pretendem buscar até para não ter um inchaço de folha, como tu acabou citando na última resposta. Boa noite, Colar. É um impacto financeiro, é um impacto que nos limita com alguns investimentos que poderíamos fazer estando no nosso objetivo, que era a vaga direta na Libertadores. A diferença financeira ela é grande. E dentro do mercado nos faz continuar sendo criativos, continuar buscando eficácia nas contratações, porque atletas querem disputar as principais competições, os atletas querem disputar a Libertadores, atletas querem vestir camisas pesadas, como é a do Internacional, mas atletas querem esses torneios maiores. Mas isso não está impedindo os nossos movimentos no mercado, não está impedindo que a gente consiga rascunhar o nosso planejamento de montagem de elenco, que eu não vou confirmar para você número, para você e para a torcida número, mas as posições carentes que a gente tem buscado, né, de lateral direito, de centroavante, de extrema, ali no meio, de volante. Então, a gente sabe onde tem que atuar, onde nós estamos trabalhando no mercado, com várias opções de níveis diferentes, de prioridades diferentes. E o aspecto financeiro a gente tem que driblar com a nossa criatividade numa negociação. E às vezes chegar antes, às vezes chegar com outros atrativos, se não financeiro, de ter um conhecimento maior de alguns atletas, de ter um conhecimento maior do que circunda o jogador, de oferecer para ele o que nós temos de bom aqui no Internacional, que é uma camisa forte, que é uma torcida apaixonada, que é uma cidade maravilhosa de se morar. Então, a gente tem outros atrativos, agora a comissão técnica definida, uma comissão que vai ser um atrativo para vários jogadores do mercado sul-americano, que a gente vai ter vaga também dentro do nosso elenco para trabalhar essas peças. Então, a gente tem que trabalhar dentro da realidade nossa, e desde o primeiro dia que eu estou aqui no Internacional, estou completando um ano agora, eu afirmei e volto a afirmar que nós não vamos fazer nenhuma insanidade financeira, nenhuma irresponsabilidade financeira, nós não vamos sangrar o clube, nós não vamos deixar o clube para os anos que virão com dívidas mais altas a pagar. Então, nós vamos ser responsáveis, com muito planejamento, profissionalismo, e por mais que haja, às vezes, uma ambição de nomes mais fortes, de nomes que têm valores mais altos, a gente vai ser responsável com o planejamento que a gente entregou, e foi o que a gente fez em 21, e é o que nós vamos fazer em 22, mas com um porém, que é buscar uma eficácia dentro de campo. Eficácia fora de campo a gente teve, mas buscamos uma eficácia dentro de campo, que é o principal para o clube e para os seus torcedores. Paulo, boa noite. Eu queria antes só te pedir permissão, só para fazer uma ponderação, e uma pequena rápida explicação sobre a manifestação inicial do vice-presidente de futebol, para dizer que às vezes a gente fica muito preso às repercussões de um determinado veículo de comunicação
E aí se não passa a impressão de que a imprensa disse que o Inter é inexperiente, que o Inter é amador e que os dirigentes, enfim, estavam perdidos. E, na verdade, eu imagino que alguns comentaristas aqui ou ali devem ter usado essas expressões, mas não foi a imprensa como um todo. Então, para não estabelecer essa guerra um contra outro, né? Senão qualquer jornalista daqui a pouco se manifesta e está sendo... O torcedor sai em defesa do clube, né? E daqui a pouco qualquer jornalista se manifesta e está sendo aí, né, criticado. Eu, por exemplo, de minha parte, eu não gosto de polêmica, né? Eu há pouco estava dizendo... Né, Paulo? Vocês adoram polêmica. Eu não gosto. Eu gosto de relações educadas, cordiais, ela falou sinceras, que ela tá em né? casa. E a única coisa que eu manifestei, tá? Eu acho que vocês agiram corretamente com silêncio. Negociação não se divulga, ainda mais com os valores que tem o futebol, não tem que dizer nada mesmo. Vocês agiram bem, tá? Eu manifestei estranheza, e não sei se isso é uma crítica pesada, com relação à minha interpretação, à demora. Qualquer estranheza pode ser solucionada com uma boa explicação, e vocês estão a dando aí. Então, só queria fazer essa ponderação, te pedindo e te agradecendo esse espaço aí. E a minha pergunta para ti, Paulo, é bem em relação ao futebol. Tu afirmaste há pouco que o grupo do Internacional, ele pode jogar dentro desse modelo que idealiza o técnico Medina, mas que o Inter precisa e que terá reforço. O que tu imagina, assim, primeiro, quais setores que talvez o Inter seja mais pronto e quais setores que o Inter precisa desses reforços realmente? E quantos reforços o Inter precisaria para pelo menos começar essa temporada? Muito obrigado. Obrigado, Nando. Aceito sua ponderação e, sem dúvida nenhuma, eu me deparei aqui com um número muito grande de jornalistas, né? Jornalistas esportivos. Acredito que não tem nenhuma capital do Brasil tantos jornalistas como tem aqui em Porto Alegre. E, obviamente, que não nos manifestamos em relação a todos e nem a maioria se manifesta às vezes em relação a uma minoria que faz barulho e que às vezes é comprado esse barulho pelo torcedor, e é isso que a gente não quer. É evidente que vir a público para dizer o que não foi dito não nos cabe também, e o silêncio não significa que nós não estamos trabalhando, pelo contrário. A gente tem trabalhado exatamente para que a eficácia do nosso trabalho, do resultado, seja positivo. E, às vezes, para isso, precisa se resguardar, precisa falar menos, fazer mais. E é o que nós precisamos fazer para 2022. Em relação à demora, eu entendo a crítica, compreendo a crítica, mas não acho que teve a demora, porque nós tivemos uma definição da comissão técnica, de duas comissões que, tecnicamente, iam nos entregar o que nós planejamos para o ano que vem, e essa definição eu não entendo como demora, talvez o contrário, né? Se a gente escolhe um ou dois ou três nomes sem ter a convicção, seria assodado, seria precipitado. Acho que foi no tempo correto e foi no modo correto de se operar. A gente está sem jogos, nós não estamos treinando, nós estamos com um movimento muito intenso de mercado, com várias opções para apresentar à comissão e definir em conjunto dentro do modelo de jogo. Então, não entendo que a gente perdeu tempo. A gente ganhou convicção, ganhou firmeza na decisão, cada vez mais. Número de atletas, até como eu respondi para o seu colega, não posso te falar, mas da sua pergunta de onde nós estamos satisfeitos, para não te deixar sem resposta, acredito que a gente está satisfeito no gol, a gente está satisfeito na zaga, a gente está satisfeito na meia. As posições a gente pode analisar, sim, sempre atletas que vão elevar ou qualificar o nosso nível, até porque há lacunas em algumas dessas posições de atletas que saíram e atletas que vão sair. Paulo, tudo bom? Boa noite. É só um esclarecimento, na verdade, a pergunta do Jeremias sobre o começo do gauchão, que o Medina começa a trabalhar, já vai estar na Casa Mata nesse jogo, se também o time principal, por consequência, vai estar já em campo nesse jogo, com um período de pré-temporada. E se puder, por favor, não é muito segredo a situação do Edenilson, né? Que ele está numa situação de saída do clube, ou tentando pelo menos uma saída do clube. Se o senhor puder esclarecer a situação dele, se o Inter tem alguma dívida, por exemplo, com o Edenilson, se tem alguma situação do contrato que permita que ele saia, ou se ele sim vai ser um jogador para o Alexandre Medina comandá-lo a partir de janeiro. Boa noite, Divério. Em relação a
ao time que vai jogar o Gaúcho, uma definição que vai haver em conjunto da diretoria de futebol com a comissão técnica, mas no dia 11 estará o elenco considerado principal, somado aos atletas da base, que vão transitar, que se apresentam junto dos jogadores principais. E também uma observação da Copa São Paulo, que pode fazer outros atletas dessa geração vitoriosa se apresentarem logo após essa competição. Então, a definição de quem joga, de como vai ser o planejamento, vai ser da comissão técnica junto com a direção a partir do momento que começarem os trabalhos físicos, fisiológicos, médicos, fisioterápicos, de nutrição, todos dentro do CT a partir do dia 11. E a gente entende que tem um tempo suficiente para essa definição do dia 26 e também uma definição das outras competições, né, que começam já em fevereiro, a Copa do Brasil, o Brasileiro e a Sul-Americana em abril. Então a gente vai ter um tempo que a gente entende razoável, o que não tivemos em 2021. Nós não tivemos um tempo para trabalhar o nosso elenco em razão do calendário, mas esse ano sim, nós vamos ter e não podemos usar isso como nenhum tipo de escudo ao longo de 2022. Sobre o Edenilson, que dispensa qualquer tipo de apresentação pela sua qualidade, pelo seu ano de 2021, é natural que haja procura, natural que haja sondagem. Não houve nenhuma proposta pelo Edenilson. Ele tem uma situação mais pontual em relação ao exterior, que consta no contrato deles, já foi amplamente divulgado, e eu não estou aqui também para desmentir, mas nacionalmente não há essa situação bem esclarecida no contrato, como há para fora, e a relação é muito boa com o próprio jogador. Conversei com ele até na noite de Natal, com o staff do atleta, que tem mais de um jogador conosco aqui. Então entendemos que estamos muito próximos para que, se tiver que tomar uma decisão, a gente toma essa decisão em conjunto, mas ele é um jogador que se apresenta no dia 11, a gente conta com ele, é um dos jogadores que é a base do nosso time. Evidentemente que o Medina perguntou sobre ele, e tem que perguntar mesmo, porque é um jogador diferenciado que nós temos dentro do elenco. E tudo que vai ser decidido entre nós vai ser muito transparente. Mas hoje ele é jogador internacional, tem um contrato longo, tem um bom contrato, e não tem a possibilidade hoje de saída, e não há nenhuma proposta na mesa em relação a ele. Boa noite, Brax. Você citou que há umas lacunas no time, né, para 2022, principalmente na lateral direita, que você acabou citando. Mas eu quero me reportar para a lateral esquerda, porque o Moisés está em processo também de uma renovação ou não. Pensa-se também na lateral esquerda para 2022, com as características que o Medina já conversou com você? Boa noite, Adriano. Lateral direita, a gente com a saída do Renzo, eu vou comer primeiro. A ausência hoje de um atleta na nossa linha de sucessão na base, pela venda do Vinícius Tobias, que seria esse jogador, a gente tem uma lacuna que a gente precisa preencher. Então, a lateral direita é um ponto de atenção, é um alerta que nós temos. Apesar que outros jogadores do elenco podem jogar na lateral direita, não é o nosso interesse. A gente pretende entregar para a comissão laterais de ofício, dentro da característica que o Medina gosta do lateral. Na lateral esquerda, o processo de renovação do Moisés depende de uma negociação com o Bahia, com quem ele detém o vínculo. E hoje nós temos o Paulo Vitor, que é um jogador que nós acreditamos bastante, e o Tauan Lara, que é essa grata surpresa também do ano de 2021, muito bem trabalhado na base, na transição, um atleta de 2004, que vai se apresentar, e nós vamos trabalhar com muita paciência com ele, mas que tem um grande futuro com a camisa internacional a partir do dia 11. Fechou? Ah, tá.